Oi, gente, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal para vocês. Hoje muito feliz, claro, tô classificada para as oitavas da Libertadores. O Botafogo venceu a Universidade de Chile no Newton Santos e com isso a gente se classificou sem depender do Estudiantes, que inclusive também venceu o Carabobo e também se classificou. E a Universidade de Chile, que era líder do nosso grupo, acabou sendo eliminado, vai jogar a Sula, enfim, mas eu tô muito feliz com essa classificação do Botafogo. Que baile, que jogo, assim, que partida do Igor Jesus, fala sério, na minha visão, uma das melhores partidas do Igor aqui no Botafogo, com a camisa do Botafogo, porque jogou muito, se entregou, não só pelo gol, mas ele estava muito ligado no jogo, protegendo muito bem, ganhava todas as bolas no alto, enfim, que partida do Igor Jesus. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sei o que acontece, mas o Botafogo gosta de jogar com um a menos, não é possível. Assim, que loucura. Tinha mais ou menos 20 minutos do primeiro tempo e a gente acabou ficando sem o Jair, né? Um zagueiro nosso muito jovem, que vem fazendo boas partidas, vem sendo muito importante pro nosso elenco, mas vacilou ali. A verdade é que a Universidade de Chile já vinha entrando forte em vários jogadores nossos, né? Eles estavam fazendo muitas faltas e eu acho que uma hora o Jair se irritou com isso, né? E quis retribuir uma entrada forte, mas ele deu o azar de não chegar na bola, chegar apenas no adversário. Foi imaturo, foi, mas enfim, conseguimos a classificação e estamos nas oitavas da Libertadores. Tô muito feliz e agora a gente tem que aguardar o sorteio para saber quem o Botafogo vai enfrentar aí nas oitavas. Confesso que eu tô ansiosa. Agora, aproveitando que eu já falei dessa situação do Jair, dessa entrada forte, hoje saiu uma notícia do Fogão Net de que o Jair foi denunciado pelo Comitê Disciplinar da Conmebol e ele pode desfalcar o Botafogo, não só no jogo das oitavas, né? Ele já vai desfalcar porque vai cumprir a suspensão pelo cartão, mas ele pode desfalcar também em mais outros jogos. Eles podem aumentar aí essa suspensão do Jair, porque ele foi pego no artigo 14.1, que diz que você não pode entrar de forma brusca, que possa comprometer a integridade física do adversário. Enfim, eu acho engraçado que isso não acontece com todos os jogadores, né? A gente vê no futebol que existem muitas entradas fortes, existem muitos jogadores que vão pra cima mesmo, que lesionam seriamente os adversários, que deixam outros atletas meses sem jogar. E eu não costumo ver isso não, né? Essa denúncia aí pra ficar vários jogos fora, né? Mas com o Botafogo, tudo é possível. Então, o Botafogo agora tem um tempo aí pra enviar a defesa do Jair à Conmebol. Lembrando que os jogos das oitavas agora serão só em agosto, então a gente espera muito que o Jair não seja punido por vários jogos por conta daquela ação imatura dele, né? Porque ele vai fazer de fato muita falta para nossa zaga, pensando que a gente não sabe nem quando o Bastos volta, né? E a gente tem o Barbosa, que ainda está se recuperando, ainda vou falar um pouco sobre o Barbosa também, e o David Ricardo a gente ainda não tem notícias sobre ele, né? Sobre a lesão, o machucado que ele sofreu. Então vamos aguardar aí agora, torcer para que o Jair não seja punido por muito tempo. Agora, aproveitando esse assunto, o Barbosa é um cara que eu considero muito ídolo. O Barbosa deu uma declaração depois da classificação do Botafogo, né? Depois da vitória do Botafogo por 1-0 na Universidade de Chile. O Barbosa disse que ele não estava 100% para jogar, mas quando saiu a informação de que o David Ricardo não estaria à disposição, não estava bem para jogar o jogo, ele falou que ia tentar, que ia dar o melhor dele para jogar os 90 minutos. Enfim, ele correu o risco de se machucar novamente e de ficar fora do Mundial de Clubes. O jogo, para mim, no personal, é difícil. Eu não estava 100% para jogar. Mas quando o corpo médico falou que David não conseguia jogar, eu falei que ia tentar fazer a minha parte. Eu corri o risco de me machucar de novo e perder meu mundial, mas esse jogo de hoje era uma final, então eu tinha que jogar. Me preparei mentalmente, me preparei fisicamente para conseguir jogar 90 minutos, graças a Deus consegui. Agora estou com muito dor, mas amanhã treinar outra vez na físio para conseguir jogar o jogo de Santos. Então, o Barbosa é um cara que eu sempre considerei muito ídolo, desde as nossas conquistas do ano passado, né? Eu acho que todo o nosso elenco do ano passado vai ter uma identificação muito grande com a nossa torcida, vai ter um carinho muito grande da nossa torcida, pois foi o elenco que fez a gente ser campeão de 2 títulos no mesmo ano, né? Mas tem jogadores pontualmente que eu acho que já vem tendo atitudes e agindo de formas que
fazem a gente considerar eles ídolos. O Barbosa sempre defendeu as nossas cores, o Botafogo. Em clássico é o Barbosa que resolve, nunca deixou nenhum adversário crescer pra cima do nosso time, crescer pra cima de jogador nosso. É um cara que todo mundo fala, porque o Barbosa briga muito. Ele vai pra cima e ele defende o Botafogo, defende o clube que a gente ama. Então eu sempre considerei ele muito ídolo. E aí mais uma vez o Barbosa me prova por que eu devo considerar ele ídolo, por que eu devo gostar tanto dele. A gente vê que é um cara que se esforça, entrega, quer dar o melhor de si pelo clube, né? A gente vê que tem vontade, tem raça, correu o risco de se machucar de novo, de ficar fora do Mundial. Nenhum jogador quer ficar fora do Mundial. E o Barbosa correu esse risco contra a Universidade de Chile para ajudar o Botafogo, porque a gente teria que improvisar alguém ali na zaga. Então, baita atitude do Barbosa, fico muito feliz por a gente ter ele ali, e agora eu tô torcendo muito para que ele se recupere, porque ele ainda não é um jogador 100% certo, né, pro confronto do Glorioso contra o Santos no Brasileirão no domingo. Então eu espero do fundo do meu coração que o Barbosa consiga se recuperar 100%, esteja bem, enfim, e jogue essa partida no Brasileirão. Agora, finalizando o assunto do jogo, finalizando o assunto da classificação, coitado do Ancelotti. Vamos ser sinceros, o Botafogo venceu por 1-0, jogando com -1 desde o primeiro tempo, se classificou, jogando muito. O Botafogo amassou, era para ter sido 2-0, né? Mas infelizmente houve aquele toque de mão do Igor no início da jogada no gol do Arthur. Mas assim, acho que foi a melhor partida do Igor Jesus com a nossa camisa. O Igor estava solto em campo, na movimentação, no posicionamento, na forma como ele protege, tudo. O Igor estava assim, perfeito. Acho que foi a melhor partida dele. De fato, vocês comentem aqui se vocês acharam também. E o Ancelotti estava lá, assistindo o jogo do Botafogo. Igor e Alex Telles estavam na pré-lista e não foram convocados. E aí o Igor Jesus decide jogar a melhor partida dele com a nossa camisa, pro Ancelotti ficar bem arrependido mesmo. Tenho certeza que o Ancelotti se arrependeu, né, de ver o Igor jogando daquela forma e saber que ele não convocou o Igor. E eu acho que existe uma chance muito grande na próxima convocação. O Igor Jesus está lá pela partida que ele fez contra a Universidade de Chile na frente do Ancelotti. Então, assim, coitado do Ancelotti, com certeza tá bem arrependido. Acho que não só o Igor, outros jogadores também com certeza chamaram a atenção dele, né? Gregory já vem merecendo vaga há muito tempo, Marlon Freitas já vem merecendo vaga há muito tempo também na seleção. São jogadores que são muito regulares desde 2023 e vem fazendo partidas essenciais, conquistaram títulos aqui. Então, assim, tem qualidade. Eu falo que eu tenho muito ciúme dos meus jogadores. Eu sei que seleção brasileira, a gente tem o risco de ter jogadores nossos lesionados lá, a gente tem o risco de jogadores nossos chegarem muito cansados e não conseguirem entregar o melhor deles com a camisa do Botafogo, porque a gente sabe que data FIFA, tudo mais, eles estão jogando, estão treinando, e assim, é uma coisa que me preocupa, né? Eu fico preocupada com os meus jogadores, tenho ciúme deles, não quero eles correndo risco de lesão, mas ao mesmo tempo eu reconheço que muitos atletas do Botafogo merecem a convocação, e isso eu sei que é o sonho de todo jogador de futebol. Todo atleta, todo jogador de futebol sonha com isso, com a convocação, né, do seu país. Então eu acho que o Gregory sonha com isso com certeza, o Marlon sonha com isso com certeza, o John também. Muitos jogadores nossos que nunca foram convocados sonham em ser convocados pela primeira vez. Então, ao mesmo tempo que eu tenho ciúme, tenho medo de lesão, eu fico com pena de alguns jogadores nossos, porque eu sei que merecem muito a convocação e entregariam vontade, raça em campo, muita coisa que muitos jogadores que são convocados várias vezes vêm sendo convocados, não entregam. Então, sinto ciúme, mas torço muito pelos nossos atletas também, porque, de fato, muitos merecem, sim, a convocação. O único, para mim, que não foi tão bem na partida do Botafogo contra a Universidade de Chile foi o Cuiabano, né, nosso lateral que vem jogando de ponta, vem jogando muito, sim. É uma das peças essenciais do nosso time esse ano, pensando no ataque. Vem jogando muito, vem sendo muito essencial nas nossas vitórias. Já decidiu jogos importantes também, mas por incrível que pareça, não fez uma partida boa. Não sei se a presença do Ancelotti talvez tenha deixado ele nervoso, não sei. Mas o Cuiabano perdeu um gol cara a cara, assim, um gol feito. Conseguiu dominar, teve tempo de pensar. E aí acho que ele pensou tanto que não fez uma boa escolha e acabou não fazendo gol, não marcando. Então, não fez uma boa partida. Mas, de fato, é um jogador nosso que é incontestável, é extremamente essencial. E vem fazendo partidas excelentes. Mas nessa, eu acho que, assim, ele não estava no dia dele. Agora, um jogador que me surpreendeu de forma positiva nesse jogo foi o Alan. Novamente, né, me surpreendeu. Toda vez que o Alan é acionado, ele consegue jogar bem, ele consegue entrar bem, consegue ficar ligado na marcação, ele entra no pique. Então, assim,
Alan fez mais uma partidaça, teve muita vontade, estava com muita vontade, e eu acho que cada vez mais vem mostrando que ele merece estar assim no nosso time e merece ter mais oportunidade sim. É um cara que a gente pode contar e pode ficar tranquilo de saber que ele tá ali em campo. Agora, mudando de assunto um pouquinho, saíram nessa semana muitas notícias de que o Igor Jesus vinha recebendo propostas, vinha despertando o interesse de vários clubes, principalmente da Inglaterra, né? Vale ressaltar que em 2024, no final do ano, o Igor recebeu diversas propostas milionárias e ele não quis, ele quis ficar no Botafogo. Ele disse que só aceitaria propostas que fossem boas para ele, mas também para o nosso clube, né, para o Botafogo, e acabou não indo, escolheu ficar. E aí saíram muitas notícias de que o Igor poderia, após o Super Mundial, deixar o Botafogo e ir embora. O Nottingham Forest da Inglaterra tem interesse no Igor, entre outros clubes, entre outros diversos clubes. E existe essa notícia de que o Igor poderia abandonar o Botafogo, né? Poderia sair do Botafogo após o Super Mundial. Mas eu acredito que essa classificação pode sim deixar o Igor Jesus aqui no Glorioso. Essa classificação para a Libertadores dá um ânimo para os nossos atletas, não só para a torcida, mas também para o time, que faz pensar, poxa, agora a gente tem aí umas oitavas de Libertadores para jogar, depois do Mundial, né? A gente tem um Brasileirão para correr atrás, né? Tem o retorno, nada tá ganho ainda. O Botafogo tem chances claras, se entregar de fato para o campeonato, se correr atrás, chances claras de ficar entre os 4 primeiros colocados, entre os 6, não sei, até brigar pelo título. No Brasileirão, nada é impossível, a gente sabe que a tabela muda muito rápido, então eu acho que a gente está classificado para a Copa do Brasil, está classificado para as oitavas da Libertadores, e dá para correr atrás do Brasileiro. Então eu acho que muitos atletas que possam estar cogitando uma saída após o Mundial podem começar a pensar em ficar no Botafogo. Agora, falando de um assunto não tão legal, a gente teve a lesão do Léo Link confirmada pelo Fogão Net e canal do TF. O Léo Link caiu muito forte lá no gramado na partida do Botafogo na Copa do Brasil contra o Capital, né? Inclusive foi substituído pelo Raul, o John nem viajou para esse jogo, e a gente teve uma lesão confirmada. O Léo Link teve um choque lá com o adversário quando caiu bem forte no gramado e tem uma lesão no ombro. O tempo para recuperação eu ainda não sei se foi informado, mas é uma coisa que preocupa, pensando que o Mundial já é logo ali, e assim a gente tem John e Raul como opção no gol. A gente não sabe se o Botafogo pretende trazer outro goleiro, a gente não sabe se o Léo Link vai se recuperar a tempo, mas é uma coisa que me preocupa muito, porque eu acho que o John é nosso paredão, todo mundo se sente confiante com ele, tranquilo com ele ali. O Léo Link já é um cara que não chegou a ter uma sequência no Botafogo, não conseguiu mostrar ainda porque veio. A gente sabe que é difícil também goleiro reserva e terceiro goleiro jogar muito, né? Então o Léo Link não teve mais sequência, mas é um cara que tem um potencial absurdo, agarrou muito no Atlético Paranaense, nos outros clubes que jogou, então é um cara que eu gostaria de ver jogando, agarrando, quando não tiver o John, claro. E sendo assim, com essa lesão do Léo Link, se ele não tiver à disposição no Mundial e o Botafogo não contratar outro goleiro, eu espero que contrate. Se o Botafogo não contratar, a gente tem John e Raul à disposição para o Mundial. Uma coisa que me preocupa muito, porque o Raul teve uma sequência no Botafogo, né, ao contrário do Léo Link, o Raul teve uma sequência, mas na minha visão não teve uma sequência tão boa. No jogo contra o Capital, onde ele substituiu o Léo Link, ele tomou um gol indefensável, não tem nem como falar que foi culpa dele, mau golaço de fora da área, não tinha nem o que ele fazer naquele gol. Mas o Raul teve uma sequência com o Botafogo lá no Carioca, no início do ano, onde ele não foi bem, tomou muitos gols bobos, de bolas muito defensáveis, então a gente não se sente seguro com ele, não se sente confiante com ele no gol. Então é uma coisa que preocupa. A gente tem que torcer agora para as próximas notícias do Léo Link serem boas, né, para ele ter um prazo rápido para se recuperar, né, que não demore tanto para a gente poder voltar a contar com ele. Caso contrário, espero muito que o Botafogo contrate um outro goleiro, um segundo goleiro aí para essa janela. Acho difícil, já que a gente está pensando só em 4 contratações, pelo que vem sendo falado, né, pelo que inclusive o jornal O Dia publicou, e eu já soltei essa matéria aqui para vocês em outro vídeo. Então eu espero muito que, de fato, a gente contrate outro goleiro ou o Léo Link se recupere, porque eu não me sinto confiante tendo o Raul como reserva do John. Bom, eu falei de contratação e já tinha falado com vocês que o Botafogo contratou o zagueiro Abner, de 21 anos. E eu queria falar agora que o Botafogo tem uma nova contratação encaminhada, mais um zagueiro, um pouco mais velho do que o Abner, inclusive, é o Caio Pantaleão, um jogador que está vindo lá do Krasnodar, que é um clube da Rússia. O Botafogo está acertando a transferência do Caio Pantaleão para o Glorioso. O Botafogo, inclusive, tinha interesse nesse zagueiro desde 2022 e já havia tentado a contratação dele nesse ano, né? Porém, acabou não rolando e agora conseguiu essa contratação. A informação é do jornal O Globo.
E segundo eles, o Caio Pantaleão vem aí sim reforçar o Botafogo, né? O Botafogo encaminhou a contratação dele e o valor da transferência ainda não foi informado. Vale pontuar também que a informação diz que a chegada do Caio Pantaleão não quer dizer a saída de nenhum outro zagueiro nosso. Não tem ligação com a saída de outro zagueiro. A gente sabe que com a chegada do Caio Pantaleão e do Abner, a gente vai ter Caio Pantaleão, Abner, Bastos, Barbosa, Jair e David Ricardo. Assim, o Botafogo terá 6 zagueiros no elenco. Eu sinceramente não sei se a ideia do Botafogo é manter 6 zagueiros no elenco, né? A gente precisa reforçar muitas outras posições ali do time. Não sei se o Botafogo pretende ficar com os 6. Né? A gente sabe que o Abner tem um potencial bom de venda, o Jair também, o David Ricardo também, são zagueiros novos que têm potencial. E possivelmente o Botafogo pensa assim em uma venda no futuro, em colocar valores altos para lucrar também com a venda desses atletas, mas não sei, porque segundo o jornal O Globo, a chegada do Caio Pantaleão não tem nada a ver com uma possível venda de outro zagueiro. Então, não sei se o Botafogo pretende manter um elenco longo, um elenco bem cheio de atletas mesmo, já que a gente está jogando muitas competições, ainda tem Mundial, mas, enfim, eu acho difícil a gente manter 6 zagueiros no elenco. Tudo bem que alguns estão bem lesionados, como o Bastos, ainda não tem previsão para retornar, possivelmente não vai jogar um Mundial, mas acho difícil. O que você acha, torcedor? Você acha que o Botafogo deveria manter 6 zagueiros no elenco? Ou você acha que o Botafogo deveria vender alguém, vender alguns zagueiros, enfim? Basicamente é isso, essas são as últimas notícias do Glorioso. Estou muito feliz com a classificação. Agora é pensar um pouquinho também no Brasileiro, dar uma corridinha atrás aí nesse jogo contra o Ceará, contra o Santos, né? Que são nossos próximos jogos. Depois do Brasileirão, focar no Mundial. E a gente vai também acompanhando aí essas novas contratações do Botafogo, chegadas de novos reforços, enfim. É isso. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos ainda, deixem um like e também ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou atualizando vocês aí das próximas notícias do Glorioso. É isso, beijo, fogo!